Você está vendo minha tela, João? Tá aparecendo... Ah, agora apareceu, professor. Apareceu. Revisão, tal, né? Então, a primeira coisa que a gente comentou foi lá no início, né? Que era aquela parte de achar o montante, né? Você tem o capital no período zero, né? E você tem um montante que você vai ter esse valor num período, né? Então, por exemplo, você faz um investimento, né? De um valor, e aí você vai só retirar esse valor daqui a um período, né? Então, esse que era a primeira atividade do montante lá, né? Então, ele coloca aqui, né? Uma pessoa tomou emprestado R$ 1.000 a uma taxa de 4% ao mês para pagar 2 meses depois, né? Então, o período aqui é 2, né? Ele quer saber, porque vai pagar de uma vez só, né? Então, aí é o montante, né? Então, a gente usa essa fórmula aqui, né? É o montante, é o capital, porque como é juro composto, né? É essa fórmula do juro composto. Então, é o 1 mais I, é o capital, 1 mais I elevado a N. Então, aqui só substitui os valores e você acha aqui na fórmula, né? Agora, a gente pode usar também a HP para calcular um montante, né? Então, o que você faz primeiro, né? Você tem aqui a taxa, né? Que é 1,04. Certo. Você aqui, deixa eu ver deixa eu só voltar aqui que eu não. Ah, tá. Aqui é para fazer aquela dúvida que você tinha, né? 1,04 elevado ao quadrado, né? Então você põe Ah, aqui, sim. tá? 1,04, né? Aí você dá o Enter, né? E aí Certo. depois você dá o 2, né? E aí você vai aqui no y elevado a x, né? Então 1,4 elevado ao quadrado é 1,08. 1,8. Certinho. Certinho. Aí se você quiser com 4 casas, você vai no F4, né? Que aí ele aumenta o tamanho das casas. Se você deixar só com 2, fica 1,08. Mas aí é o caso de arredondamento e tudo mais, né? Então, esse é o caso de elevar ao quadrado, tá? Aí tranquilo, você já está caminhando nessa daí, né? Já deu para pegar, né? Sim, sim. Essa eu acho que daqui passou é a mais tranquila. É. Aí ele joga o 1.000, né? E aí multiplica. Que aqui ele não usou propriamente dito as funções da HP. Ele fez os. Vou voltar aqui, tá? Ele está fazendo aqui esses cálculos na mão, né? Então, o que ele fez aqui? 1 mais 0,4 elevado ao quadrado, 1,04 ao quadrado, vai dar 1,0816. Aí multiplica por 1.000. É isso que ele está fazendo aqui, tá? Então, ó, 1,04, Enter, aí vai no 2, y elevado a x, vai dar 1,081. Agora multiplica por 1.000 da fórmula, né? Dá 1.000, Enter, né? E vai no multiplicar. Então, dá o resultado 1.081,60, né? Tranquilo aí, né, João? Só uma pequena dúvida, professor. Esse 1.0.816, eu tenho que multiplicar pelos 1.000? Porque é da fórmula, né?
Ah, sim. Aqui, ó, voltando, né? Você tem 1,04 ao quadrado, que é isso aqui, né? 1 mais 1,04, né? Aí depois você Certo. multiplica por 1000, tá? Ah, sim, beleza. Tá? Aqui a gente usou a calculadora para fazer os cálculos, né? Substituindo na fórmula aí, né? Sim, aí entra aquela questão, né, professor? Dependendo de quantas casas tiver decimais, pode alterar um pouco, né? Por exemplo, a minha tava 5, a conta que eu fiz deu 1.081. O certo seria 1.081,60. Só que aí, se Certo. for uma pergunta de alternativas, eu posso só verificar qual valor chegaria mais próximo do meu resultado, né? Por conta de quantas É, casas decimais tem. aí ele não vai, não, se for de alternativas, ele não vai dar os valores em centavos, né? Ele vai dar valor bem diferente. Então, não precisa se preocupar. Nessa parte aqui já é certo que dá alguma diferença de ajuste aí, né? Ah, beleza. Beleza? Entendi. Certo. Marinalva, tudo bem aí? Marinalva, ela tá sem microfone. Fala, João, desculpa. Não, professor, nessa não tem mais dúvida, não. Aqui tá tranquilo, né? Sim, sim, Vamos tranquilo. ver outra aqui. Lá deu 1.016, né? Multiplicou por 1000, pôs o 1000, né? Multiplicou tal, né? Agora aqui já é um problema, já é um problema que vai com parcelas, né? Lá naquele outro, o que que a gente tinha? A gente tinha um montante final, né? De dois períodos, né? E aqui ele quer que a gente trabalhe com parcelas, né? Então, ó, uma pessoa deseja comprar um artigo em 2 vezes mensais e iguais, sendo que o preço total é 740, né? O parcelamento será realizado sobre taxa de juro composto, aquilo que eu sempre falo, tem que ficar de olho no juro aqui, né? De 4% ao mês. Determine o valor das parcelas. Então, aqui, como cada mês você vai dar um valor, então você vai ter montantes para cada mês, né? Você vai usar aquela fórmula parecida, só que você vai fazer ela um montante para cada mês, tá? Então você tem o capital 740, taxa de juro 4% ao mês, ou então 0,04, se for usar a fórmula, né? Aí, o que que a gente vai fazer? Aqui a gente vai usar a calculadora direto, né? Então, o que que ele fala? O preço à vista é 740. Sempre que a gente vai colocar, né, como ele vai deduzindo os valores, né? Então a gente coloca o valor principal, né? A gente coloca ele como valor negativo, né? Então tá aqui, 740, que é o valor principal, CHS para transformar, deixa eu ver aqui que tá. Pronto. Então, o que a gente tem aqui? 740, né? A gente dá o CHS aqui e o PV. Então, a gente entra ele como o valor presente, né? Aí, depois, o que que ele entra aqui? Você vai entrar com 4%. 4% é a taxa. Então, você vem aqui 4 e joga no I aqui, que é a taxa, tá? Depois são duas parcelas, então você dá o 2 e vai no N, né? Aí ele quer saber o valor, as parcelas, que é o PMT, né?
o valor PMT são as parcelas. Aí esse daqui dá 392,35. Então, aqui eu já falo aqui, né? Se você estiver calculando pela fórmula, pode ser que dê 34, né? Então, aqui a gente não está nem usando a fórmula, eu trouxe aqui até para você relembrar aí como usa a calculadora, né? Então, nesse caso, você pode usar a calculadora direto, tá? Não precisa. Se você vai fazer uma prova que tem alternativas, você faz direto com a calculadora, é super simples, né? Então, você vai aqui. 740, duas vezes e o juro de 4%. Então, os 740 é o valor presente, duas vezes é o N, 4 é a taxa, 4%, e o botão das parcelas é o PMT, né? Que é o valor, que é aquilo que você acha as parcelas. Então, PV entra como negativo, né? CHS, o 4% é o I, né, que é a taxa, o 2 entra como N, né, e aí você vai no PMT e vai sair o valor da parcela, que é 392,35. Quer dizer, se você tem um produto que é 740 à vista, mas você quer pagar em duas parcelas, você vai pagar duas parcelas de 392. Se você somar essas duas parcelas, deixa eu somar aqui, 392,35, 392,35 vai dar 784,70. Quer dizer, se você tinha um produto que era 740 à vista, se você pagar em duas vezes de 392, porque é o juro, você vai pagar 784. Você tá pagando R$ 44 de juro, tá? Sim. Professor, eu não sei o que eu fiz aqui. O meu valor deu exatamente igual mencionado embaixo, 34. Porém, ao invés dele ficar positivo igual você, ele ficou negativo. Ficou Você usou, 392,34 negativo. você usou 740 negativo ou não? Usei. Agora fica a questão. Deixa eu fazer de novo aqui, só um Isso. minutinho. 740 CHS, Enter. Aí depois Você vai no PV, né? Vai no PV, tá? Aqui, ó. Então, antes 740? de colocar 740, eu clico no PV? Não, não, depois. Ah, tá. Limpa tudo primeiro. O legal é você fazer isso aqui, ó. Você dá, quando você vai fazer algum cálculo, você dá o F aqui amarelo, reg, que ele limpa. Você dá o G também, que ele limpa. Então, e você dá o CLX, que é clear. Você limpa tudo, tá? Para Ah, não. beleza. Tá, beleza. Aí o que que você faz? Você limpou, você vai no 740 CHS PV, que é o PV é a abreviação em inglês. Valor presente é present value, né? Que a Ah, calculadora. entendi. É porque eu tinha clicado somente no CHS para ele ficar negativo. Mas também tem que clicar no PV, Você né? tem que, você tem que jogar você tem que jogar ele no valor presente, tá? Sim. Beleza. Fiz isso. Então, agora o próximo você vai jogar a taxa. A taxa é 4%. Nesse caso, quando eu vou fazer a outra transferência nessa conta, por exemplo, eu fiz o 740, apertei o CHS e o PV. Eu tenho que dar um Enter ou só agora Não, não, coloco o não, não, próximo não, número? não. Só, porque você dá o Enter quando você vai fazer cálculo entre valores. Aqui você está acumulando nas memórias. Cada um desses Sim. botões da HP são as partes de memórias de cálculo, né? Certo, certo. Então esse é 4.
As E meninas fugiram. Desculpa, pode falar. certo, esse aqui eu já coloquei, e aí o Isso. próximo. E agora duas parcelas, né? Sim, 2 N de 2 meses. É, de 2 meses, né? Tá? Daí você vai dar o 2 UN. Então, o que você tem que armazenar? Você vai ter que armazenar o valor presente. Certo, aí feito isso, eu aperto o Você Enter, vai vou. na PMT, que é a parcela. Certo, PMT. Poxa, agora eu não entendi. Deu 755 para mim. Deve estar com algum. Deve estar com. Ele não aparece nada na sua. Tem alguma. Está aparecendo alguma coisa aqui no seu visor ou não? Não, não está. Então, o que você precisa fazer é isso aqui, ó. STO, tá vendo o Essa- STO aqui? Sim. EX, STO, EX, que ele vai fazer com que você trabalhe com um valor juro composto. Ah, beleza. Aí ele está aparecendo um Czinho ali, né? Tá sim. Então, aí agora faz de novo, limpa, faz É, o F e o CLX, o G CLX e aperta só o CLX para ele limpar. tá. Aí vai ficar com esse Czinho mesmo, né? Agora você vai de novo lá. 740 CHS CHS PV, né? IPV. Você vai entrar com ele Aí, com valor presente, né? Aí correto. depois você vai entrar com juro, 4 e o I, Certo. e aí são duas parcelas. Então você vai entrar com 2 e o 2 N. e o N. Aí eu quero saber o valor das parcelas, é o Para PMT. PMT. 392,34. É isso aí. Certinho. É. Ah, então, Essa forma que o senhor explicou é só para juro composto, né? Se fosse um caso de juro simples, eu juro não simples utilizaria. não tem nem a fórmula, né? Eu precisaria dar uma pesquisada, porque o juro simples é mais fácil calcular, né? Tá? Certo. Esse aqui então tá beleza. Beleza, né? Então é tranquilo. Agora é só relembrando, né? O que que é? Você tem aqui um preço à vista de 740, você vai pagar em 2 vezes, num juro de 4%, você vai pagar 392,34, que dá 784. Quer dizer, o seu valor à vista é 740 e o a prazo é 784. Você está pagando R$ 44 de juros, né? Certo. Isso aqui Ah, isso é próprio para gente usar quando vai fazer alguma compra, né? sim. Nossa, eu achei que era muito mais complicado esses cálculos, mas olhando assim com essa impressora fica mais fácil de. Mais fácil Bem ainda. mais fácil. Aí, o que que ele fala aqui, né? Um empréstimo sobre uma taxa de juro composto a 2% ao dia resultou em 3 parcelas mensais iguais a R$ 200. Calcula o valor que foi tomado, né? Então aqui a gente precisa tomar um cuidado. Aqui ele está falando que é 2% ao dia, né? Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular uma taxa equivalente mensal, né? E aqui não dá muito para a gente. É mais complicado a gente fazer o cálculo na calculadora para fazer achar a taxa de equivalência mensal. Aqui é melhor a gente usar a formulazinha mesmo, né? Então ele traz aqui,
qual que é a fórmula da taxa de equivalência, né? É essa daqui. Não sei se você chegou nesse ponto, né? A taxa de equivalência, para calcular a taxa de equivalência, é o parênteses 1 mais I elevado a P sobre A, né? Então, você chegou a ver essa fórmula ou não? Ainda não, professor. Ainda não, tá. Então, por que isso, né? Você tem a taxa de juros diária, você tem que transformá-la em mensal, né? Então, você tem que usar essa fórmula. E aí, já começa a fazer aqui embaixo, tá vendo? Ó? Eu estou substituindo os valores. Aqui eu preenchi todas as fórmulas aqui, né? Mas aqui você tem 1 mais 0,002, que é o 0,2% ao dia, né? Então é 0,02. E eu quero chegar. A pedida aqui, né? São 30, de 30 dias. Então eu ponho 30 aqui, né? E eu tô dando, está apresentando o 1, que é de um dia. Então, eu jogo Ah, nessa sim. forma, tá? Eu jogo nessa forma. Então, porque que eu tô. É sempre assim, né? É o P sobre o A. O P é a pedida e o A é apresentado. Aqui ele apresenta dia. E como eu quero calcular 30, então é o pedida. Então o 30 vai em cima aqui, né? Dividido por 1. Então eu peguei e calculei aqui. Aqui já tem o cálculo pela fórmula, mas a gente poderia parar aqui, né? Que para calcular a taxa de equivalência, como eu falei, é mais fácil fazer pela fórmula do que na calculadora. Na calculadora tem que fazer, tem muitas coisas, né? Muita operação e tal, né? E Sim. esse cálculo aqui das parcelas, né? Ele quer saber calcule o valor que foi tomado no empréstimo, né? Então ele não dá o valor total, ele dá o quê? As parcelas. Então a gente substituindo na fórmula, nessa fórmula aqui, né? Montante 1, montante 2, montante 3, a gente calcula, faz o cálculo. Mas também a gente pode fazer isso com a calculadora, né? Ao invés de fazer toda a taxa equivalente, a gente calcula na mão, que fica mais fácil. Mas essa parte do capital, a gente pode jogar na calculadora. Então, o que a gente fez no exercício passado? A gente entrou com o valor presente e a gente usou PMT para calcular a parcela. Aqui a gente tem a parcela, então nós vamos entrar com o PMT e aí qual que vai ser o último botão que nós vamos apertar? Vai ser o valor presente, tá? Acompanhou? Sim. Então tá. Então vamos ver aqui, ó. Então, primeira coisa, né? Ele calculou aqui a taxa de equivalência, né? É 6, o juro diário é 2%, a taxa de equivalência vai ser 6,2, né? Por esse cálculo aqui, né? Na calculadora, a gente não entra com um número decimal, né? A gente entra com a taxa inteira. Para a fórmula, a gente usa esse 0,062, mas para HP a gente vai usar ela multiplicada por 100, que é o 6,2%. A gente entra com a porcentagem direta. Na É. fórmula a gente entra com o número decimal. Tranquilo isso aí, né? Tranquilo. Ah. Então, o que ele está fazendo aqui, né? 6,2, a primeira coisa, 6,2i, né? Entrei aqui com o valor da taxa. Depois, eu vou entrar com a parcela. Eu sempre tenho que entrar, se eu entrar com o valor presente, eu tenho que entrar com o valor presente negativo. Se eu entrar com a parcela, eu vou ter que entrar com a parcela negativa. Então, o que eu fiz aqui? 200 CHS PMT, entrei com o valor da parcela, tá? Agora eu vou entrar aqui com
a quantidade de meses. Então, 3 e N aqui. Aí eu vou calcular o valor presente. Eu dou aqui o PMT, o PV, desculpa, PV. PV, eu dou o PV, deu 532,63. Se eu voltar lá, né? Aqui na fórmula, calculando a fórmula, tinha dado 532,58. Você vê que, dá Sim. uma, que dá uma diferença aí de arredondamento, tá? Mas é isso aqui, tá? Professor, coloca lá, coloca aí de novo, deixa aí que vou dar uma olhada, porque para mim deu diferença de novo. Eu vou fazer aquele mesmo processo para deixar Deixa aqui, deixa nesse aqui. isso. É que eu vou fazer Tá, aquele mesmo processo que o senhor passou da última vez, de deixar tá, o composto, para ver se tá. vai. 6,2 seria o I. Aí o valor presente é o 200, negativo com valor MT 3. Ah, sim, agora bateu. Bateu, né? Certinho. Ah, interessante. Nesse Você vê. caso, o senhor fez essa conta direta, né? Não fez igual mostrou no modelo, que do modelo ele fez uma por uma. No modelo ele fez uma por uma. Isso, no caso, parcela por parcela, né? Ah, você diz aqui na fórmula? Aqui? É isso aqui ou não? Isso mesmo. Ah, tá. Na fórmula você tem que fazer uma por uma, né? Aqui você também está fazendo uma por uma. Você está fazendo uma por uma, ó. Você está aqui, ó. É que, é que a calculadora já faz isso, né? Entendeu? Você está Ah, fazendo sim. aqui, ó. Tá? O 3N aqui você já está fazendo. É que o que acontece? A calculadora ela tem essa fórmula embutida. Essa fórmula aqui, ó, tá lá dentro. A partir do momento que você coloca 3, ele já ele gera toda essa fórmula aqui lá dentro, entendeu? Entendi. Acho que é isso. Acho que não tem. Essa taxa de equivalência, né? Até dá para calcular, fazer na calculadora, mas você tem que fazer alguns jogos dentro dos valores, né? E eu acredito que é mais fácil usar a formulinha e pronto, você já chega nela, né? Ao invés, você tem que fazer em 2, 3 passos diferentes para poder chegar na taxa de equivalência. Ele não tem isso aqui direto lá, entendeu? Então, mas Sim, pelo menos, mas pelo menos uma parte a gente faz com a calculadora, tá? beleza. Compreendi essa. Tá? Vamos ver o outro aqui. Aí ele tem essa daqui, uma calculadora científica custa 500. Paulo necessita adquirir para a forma financeira ao final do bimestre, né? Sua intenção é parcelar o pagamento em 3 mensais de R$ 100, sabendo que a taxa aplicada ao parcelamento é 54% ao ano, em regime de juro composto, determine qual o valor da entrada, né? Então, aqui, primeiro, ele está falando aqui 3 mensais, né? E ele tem uma taxa de 54% ao ano. Então, o que ele precisa fazer? Você precisa achar o juro equivalente, a taxa equivalente
dos 54% ao ano em mês, tá? Então, aqui é a mesma coisa. O juro equivalente é 1 mais IP sobre A menos 1. A única coisa é o quê? Agora, o apresentado é o ano. Você vê que mudou agora, ó. Foi para 12 aqui, tá? O apresentado é 12 e eu Que seria a quero quantidade de meses, de correto? meses, é. Então, ele me apresentou 12, né? 12 meses e eu quero um mês só, tá? Então, segue a fórmula. O que foi apresentado uma taxa em 12 meses, né? E eu quero em um mês só, tá? Aí eu ponho lá 1 mais 0,54 elevado a 1 sobre 12 menos 1. 1 sobre 12 é 0,083. Aí eu pego 1 mais 0,54, eleva a 0,083, dá 1,36, né? 1,036. Né? Quer calcular aí para ver se dá isso ou não? Pode ser, pode ser. Deixa eu fazer aqui. Tá? Deixa eu limpar. É 1,054, né? É Enter, né? Cinquenta e quatro. Aí Enter. 0,083. 083. E o YX, certo? Isso. O resultado era para dar um 0,36, né? É isso O meu mesmo. deu, Deu isso? 1,0043. 1,54.083. Pode ser que para mim deu 1,03649. Faz de novo para ver. Certo. 1,054. É 1,54, né? Não é 0,54. Ah, sim. Isso mesmo. Eu acho que é aí que pegou. É 1,54 elevado a Porque, 0,083. é isso mesmo, professor. Bateu agora. Bateu, né? Aí você vem aqui, né? 1,036 menos 1 dá 0,036, né? Então, se for uma taxa mensal, é 3,6. Como a gente vai usar na calculadora, né? A gente vai usar o 3,6. E aqui ele tá pedindo para calcular a entrada, né? Então, o que que você tem? O capital que vai ser financiado, o que que ele é? É o valor à vista menos a entrada, né? Porque aqui você não vai estar financiando tudo. Então, a calculadora à vista custa 500. Então, o AV aqui é 500, mas vai dar uma entrada. Então, vamos primeiro, baseado nesses valores aqui, fazer o cálculo do capital financiado. Depois a gente subtrai do valor à vista e aí a gente vai chegar no valor da entrada, né? Então eu fiz aqui da mesma forma, né? Ó, é aquela formulazinha, né? Mês a mês, tal. E aí a gente achou
o valor do capital financiado 279,66, né? E aí o valor à vista é 500, né? Então, a gente subtrai um do outro, a gente vai ter o valor da entrada. Então, o que que nós vamos fazer o cálculo na calculadora, né? Nós vamos fazer esse cálculo aqui do capital. Essa conta aqui de subtrair da entrada, subtrair o valor à vista, nós vamos também fazer na mão, né? Então, bom, aqui deu, né? Aqui já tinha feito a mão, que é 500 é o valor à vista, o 279,66 é o capital financiado, aí a gente chegou na entrada 220,34. Então, nós vamos fazer na calculadora, nós vamos chegar a alguma coisa próximo desse valor aqui de 279,66. Então, o que que a gente tem aqui? A gente vai ter que calcular o capital, então o PV vai ser o último que a gente vai entrar. Nós vamos entrar com a taxa de juro, que é 3,6, que a gente transformou essa taxa em taxa equivalente, né? Nós vamos entrar com o valor das parcelas e a quantidade de parcelas, e aí nós vamos chegar no valor do capital, tá? A primeira coisa é a taxa. A taxa é 3,6. Então, é 3,6 o I, né? Depois nós vamos colocar a quantidade de parcelas, que é o 3, o N. Aí nós vamos colocar o valor de cada parcela, que é o PMT. Então, vai ser 100 CHS PMT. Então, a gente já entrou com o N, entrou com o I, entrou com o PMT, agora a gente quer saber o valor do capital, que é o PV, né? Que é 279,63. Né? Certinho. E certinho, né? Então, aí agora a gente chegou nisso aí, a gente volta para cá, né? 279. Deu, no cálculo da fórmula tinha dado 66, né? Aí a gente entra aqui nesse cálculo da capital 279,66, o valor à vista é 500, a gente chega no valor 220,34, tá? Ah, sim. Quer, Entendi. refazer, quer fazer aí para ver se tá ok? Eu, conforme o senhor foi falando, eu fiz aqui, aí Deu bateu. O meu certinho? só no final, em vez de dar 63, Tá. ele deu 62. Slaine, boa noite. Então deu certinho, né? Deu sim, professor. Então tá. Então vamos em frente. Eu trouxe esse outro aqui, né? Esse exercício, esse tem que se fazer com a calculadora de tudo quanto é jeito, né? Porque ele vai pedir o juro, né? E o juro ele vai gerar uma equação do segundo grau. E aí nós vamos se perder na matemática, né? Então, o que que ele fala aqui? Um produto tem sua venda anunciada com de 800 reais, uma entrada de 200. Então, aqui a gente já sabe, né? A gente não vai financiar tudo, a gente vai financiar a diferença. Então, nosso capital não é. Não, peraí. Um produto tem sua venda anunciada numa parcela mensal de 800, né? Então, tem as parcelas de 800, a entrada de 200. Sobre o regime de taxa de juro composto de 2% ao mês. Então, as parcelas são mensais, o juro é 2% ao mês, beleza. Um comprador interessado em adquirir o produto se propõe a pagar 2 vezes mensais e iguais a 600 reais. Quer dizer, a loja ofereceu pagar
800, em uma parcela de 800, né? Quer dizer, você compra hoje, você vai pagar daqui um mês 800. E o comprador, ele sugeriu pagar em duas parcelas de 600, na mesma modalidade, no mesmo juro de 2%, mas sem entrada, né? Então, ele fala aqui para pôr isso. Então, ele quer que a gente determine a taxa de juro composto, né? Para essa solução, ou para essa proposta do comprador. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer numa condição dessa, a gente tem a proposta do vendedor e tem a proposta do comprador. Para que não tenha nenhum prejuízo, essas duas propostas têm que ser iguais. Então, a gente tem que montar as equações, tanto do vendedor como do comprador, a gente tem que montar as equações e igualá-las, né? Então, vamos ver como ele fez. Então, a gente apresenta aqui, né? A primeira parcela de 800 está aqui, com uma entrada de 200. Aí o capital é o valor à vista menos a entrada. O juro é 2% ao mês, está aqui. Então, eu já fiz aqui a formulazinha, né? E eu achei o capital baseado no que o vendedor apresentou. Ele apresentou 800%, R$ 800 numa parcela só, colocou na formulazinha, deu aqui 784,31. Só que ele fala que você vai ter uma entrada de 200. Então, o que tem? O capital é 784,31, o valor à vista é o que vai achar, e você tem a entrada de 200. Então, o valor à vista, ele é 984,31. Então, eu tenho o valor à vista 984,31, eu vou dar uma entrada de 200 e vou pagar uma parcela de 800. Aqui cheguei no valor à vista. Esse valor à vista, né, ele tem que ser igual para a proposta do segundo, né? Então, eu tenho o valor à vista, eu tenho a parcela, o valor da parcela, e aqui eu tenho duas parcelas. Então, eu tenho os valores, a gente vai achar o I, ele quer que a gente ache o I, né, a taxa. Então, o que vai ficar de incógnita na calculadora não vai ser mais PV, não vai ser PMT, vai ser o quê? O I, né? Isso que nós vamos colocar na calculadora. Então, isso é aquilo que eu falei para você, né? São duas parcelas, a gente monta a fórmula, né? Põe aqui o 984, que é o novo valor a ser financiado, porque não tem entrada. Coloca aqui as duas parcelas. E o I é aquilo que a gente vai achar. Então, aqui você está vendo, né? O I mais I elevado a 1, beleza. E o I mais 1 mais I elevado a 2, você lembra lá da matemática da educação básica, né? Que era, como que a gente faz aqui 1 mais I elevado a 2? 1 mais I multiplica por I, 1 multiplica por 1 mais I, I multiplica por 1 mais I, aí você vai terminar com uma situação de I ao quadrado. Então, seria uma matemática muito pesada para a gente achar esse valor da taxa. Então, aqui, a melhor coisa mesmo é super simples, usar a calculadora. Aqui, a gente nem vai pelo lado de calcular a fórmula, a gente vai pela calculadora. Então, a gente tem o 984, que é o valor à vista, que é o PV, a gente tem o 600, que é o PMT, a gente tem o 2, que é o N, e aí a gente vai calcular o I. Então, vamos ver como ele faz. Aqui eu já coloquei, né?
irá gerar a equação do segundo grau, o negócio é usar pela HP12C. Então, primeira coisa, 984,31 CHS-PV. Estou jogando aqui meu valor principal, né? Professor, Oi. o senhor tá conseguindo ouvir? Ah, deu uma É truncada. que sumiu aqui a tela para mim. Quando o senhor alterou para HP, Não voltou? só um minutinho. Agora voltou. Deixa eu dar uma. Tá. Tá conseguindo ouvir tranquilo agora? Agora sim, agora estou ouvindo sua voz. Sim. Certo, agora voltou. Tá. Então, a primeira coisa a gente vai entrar com o PV, né? Vou voltar à tela, né? Então, nosso PV vai ser esse valor à vista, 984,31. Então, eu venho aqui, 984,81, CHS-PV. É o meu valor presente, meu valor que eu vou estar financiando, né? Aí eu tenho duas parcelas, então eu vou com 2, entro no N, né? Certo. Aí agora é R$ 600, que é o PMT, né? Certo? PMT. E agora eu vou querer calcular a taxa. Então eu ponho lá o I, a minha taxa vai ser 14,29. Tá? Certo. Então a gente achou facinho a taxa. Certo, meu bateu aqui também. Tá? Então é sempre nessa linha. A gente vai ter sempre uma incógnita aí, né? E a calculadora resolve essas paradas pra gente aí, tá? Sim. Tá? E quando a gente tem a incógnita da taxa, então aí é calculadora na certa sem usando os parâmetros aí, né? Tá? Professor, eu só não entendi qual foi o resultado que a pergunta queria. A pergunta queria esse resultado de 429, no caso. De 14%, 14,29. 14,29, é. Deixa eu voltar aqui, ó. O que ele queria? Porque no primeiro ele dá uma taxa, né? Na Certo. proposta da loja, ele dá a taxa. Então a gente não tinha o valor à vista da loja. Então a gente achou aqui o valor à vista, tá? Agora, para equiparar, ele fez uma proposta lá, uma proposta doida. Ele falou, ó, eu dou duas parcelas de 600 e aí pronto, né? Só que aquilo, ó, você está financiando 984 em duas parcelas de 600, você está pagando um juro tremendo. E aqui, o que era? Sim. Era para achar o valor do juro. E o valor do juro é 14,29 ao mês. Então é uma pedreira, né? Foi isso aqui que a gente achou, o valor do juro. O que não tinha, o que não tinha aqui na proposta. Ele fez uma proposta maluca, o dinheiro que ele tinha. Vamos supor que ele fazia um trabalho e ele sabe que vai receber duas parcelas de 600 e ele quer lá o produto,
ele vai pagar e acabou. Isso acontece muito com as pessoas. As pessoas chegam, as pessoas nem se preocupam com o valor do juro que está pagando. Se ele fizesse a compra na proposta da loja, ele estaria pagando 2% ao mês. Ele fez uma proposta do dinheiro que ele teria e ele está pagando 14%. Olha a maluquice que ele fez. Muita maluquice. Você entendeu? Então, mas muitas vezes, o que a gente faz? A gente pensa só no dinheiro, no valor, e a gente não pensa no juro. Se ele fosse no banco e pegasse um empréstimo com 2% ao mês, né? Ele teria, olha a lucratividade que ele teria. Mas se a pessoa não faz a conta, a pessoa só pensa no valor do dinheiro, naquele que ele tem na mão, aí pronto, ele pega e vai pagar um juro altíssimo. Ao invés de pagar um juro de 2% ao mês, ele pagou um juro de 14% ao mês. Então, por Nossa, isso que a gente chama, por isso que a gente caramba. chama essa, por isso que a gente chama essa disciplina de matemática financeira, né? Sim. E Entendeu? tinha que pôr de aprendizagem para a vida também. Então, isso aqui traz, às vezes você chega e fala assim, ah, não, por isso que é legal você conhecer o trâmite, que você pode negociar melhor. Esse aqui Exato. é, esse aqui é um ponto legal para você negociar, né? Imagina, imagina você que está acostumado começando a acostumar com a HP12C, você vai numa loja comprar alguma coisa e você chega para a vendedora lá e fala assim, olha, pô, você está me cobrando 10% ao mês. Ela, como? Aí você pega na calculadora, tá aqui, ó. Entendeu? Mas a matemática financeira é isso. Por que que a maioria da população não sabe fazer esses cálculos, né? E aí paga um juro altíssimo por um determinado produto. Exato. Muito falta de conhecimento, né? Vai pelo que o Conhecimento, vendedor ou a loja diz. isso. Então, e aqui traz para você, né? Não tem segredo de você calcular. Se você souber calcular, você chega no valor do que estão cobrando de juro. Você Sim, pode ver. legal. Por que você entra no e-commerce da Americanas, não sei o que lá, eles colocam lá, se pagar no boleto é tanto. E se você pagar em vezes, se você pagar no boleto, você tem um desconto. Você não tem um desconto. Se você pagar no boleto, está pagando o valor à vista. A partir daí, você já consegue calcular quanto que é o juro que está sendo cobrado. Você Sim, entendeu? sim. Aham. A diferença desse exemplo que o senhor deu para essa conta aqui que foi passada é que quando você entra na Americana já tem um valor à vista, né? Então dá para ter noção da Já, diferença. Aqui a mas gente já não você tinha. pode calcular, porque você chega lá, pagamento no boleto, você vai comprar uma coisa lá que custa R$ 500, né? Ele te dá um preço lá. Aí ele fala, pagamento no boleto é 450. Você já consegue medir qual que é o juro que ele está cobrando. Sim. Então é isso. Está aqui. Use e abuse da matemática financeira para o seu. E aqui ele está pagando 14,29. 14,29 se fosse R$ 1.000, né? Só fazendo uma conta aqui rápida, R$ 1.000. Está pagando R$ 142 de juros, entendeu? Caramba! É. Então é isso. Agora, você quer pagar juro? Só tu e sua, você tem dinheiro sobrando, né? Você pega aqui, ó, é só pegar, ó. Você tem o valor à vista 984, né? Você está Certo. pagando duas parcelas de 600.
você está pagando 1.200. Certo? Certo. Tira 1.200 de 934, tudo isso é juro. Meu Deus do céu. Entendeu? Nossa, o cara realmente saiu perdendo Ah, legal. 216. Sim, 216 é. Então é isso. É o lado do juro que você está pagando, né? certo. Essa aí eu Vamos para entendi bem. frente? Vamos para Vamos. frente. A gente tem aqui. As meninas entram e saem da nossa live aqui. Uma companhia de viagem está anunciando uma viagem em duas parcelas mensais e iguais de R$ 900, então são duas parcelas, sobre o regime de taxa de juros de 6% ao mês. Beleza, né? Então, tá parcelas mensais, juro ao mês, tranquilo. Uma pessoa interessada em realizar essa viagem apresenta a proposta de pagá-la com a entrada de 600 e duas parcelas mensais iguais de 700 sobre o mesmo regime de taxa de juro composto. Aqui vai a mesma coisa. Determina a taxa de juro composto mensal utilizada no cálculo da proposta. Quer dizer, aquilo que está anunciado é 6%. Nós vamos calcular a taxa de juro baseada nessa proposta que o viajante quer fazer. Tá? Então, a gente fez a mesma coisa. Em cima do que foi apresentado no anunciado, está aqui, né? Chegou que o valor total da viagem é 1.650. Fez aqui, poderia se fazer com a calculadora, né? Se você quiser, a gente chega aí nesse valor, ó. Eu acho que não tem aqui. Deixa eu ver. Ah, não tem. Vamos fazer junto aí, ó. Beleza. Você vai pegar o, o valor da parcela, né? Parcela é 900. Então você vai entrar 900 CHS PMT, né? Aí você vai entrar os 6% ao mês, é o 6 e o I, e o 2 o N. Aí você vai calcular o PV. Deu 1.650, 0,5, não sei o quê. A gente só deixou resumida para 1.600. Deu isso ou não? Exatamente. Deu, É, só que o meu deu 1.650? 1,650. É isso, tá? Então é esse valor aqui, ó. Então a gente achou o valor do capital. É isso aqui que a gente vai oferecer para o cara. Tá bom. Você paga como você quiser, mas você tem que chegar nesse 1.650 aqui. Então, você iguala, né? Foi aí que ele fez aqui, ó. A parcela é 700, o N é igual a 2, a taxa o capital é o valor à vista menos a entrada. Se você voltar aqui, ele está falando que vai dar uma entrada de 600, ó, tá aqui, ó. Então, o valor à vista era 1.650 que a gente calculou, menos os 600, a gente vai ficar com um capital de aquilo que vai ser financiado de 1.050, né? Então, vamos para a nossa calculadora. Então, a gente vem aqui, 1.050 PV, né? Um dos dois tem que ficar negativo, tanto ser um ou outro, tá? Então, aqui no o PV eu optei para deixar positivo, 1.050, né? O que é o 1.050? É o valor à vista, 1.650 menos a entrada de 600. Então, eu vou financiar 1.050. São Certo. duas parcelas, 2N,
cada parcela de 700, então põe 700 CHS PMT menos 700, né? E aí eu vou ter uma taxa de juro de 21,53, né? Exatamente. Da mesma forma que o outro, ó, se for pela proposta da loja, você está pagando uma taxa de juros de 6% ao mês, tá? Agora, pela sua proposta, você está pagando 21% ao mês. Quer dizer, vai se ajustar ao seu orçamento, mas você está pagando uma taxa de juro altíssima. Você aqui está Sim. pagando R$ 700 por mês, que você pode pagar, mas você está pagando uma taxa de juro altíssima. Quer dizer, será que compensa? Será que você não consegue fazer uma outra forma de pagar menos juro e conseguir fazer o seu crédito aí, o seu passeio, né? Então é nessa linha aí, tá? Certo, certinho. Certinho, né? Vamos ver essa outra aqui, né? Um climatizador tem seu valor de venda à vista anunciado de 400 por R$ 490, mas a loja também pode financiá-lo em 10 vezes mensais iguais, sob a taxa de juro de 3% ao mês. Determine o valor da prestação. Quer dizer, a gente tem a taxa de juro, o valor à vista, tem as parcelas e tem a taxa de juro. Aqui a gente já começa a usar aquela outra fórmula do VP, né? Então o que que é? O valor presente, que poderia ter usado também nos outros problemas, né? Mas aqui, como a gente já começa, você lembra lá, né? O que que a gente fez? Como era 3 parcelas, a gente separava essa fórmula aqui em 3, né? Então, só que aqui 10, imagina como que ficaria gigantesco para a gente fazer. Então, eles Sim. trazem para a gente essa fórmula do valor presente que também chega no resultado, aí faz aquele elevado negativo, né? Que você não gostou muito, mas depois se acostumou, né? Verdade. Né? Então, aí o que que você tem? Ó? O valor presente 490 está aqui, as parcelas é o que a gente quer achar, 10 parcelas iguais e o juro, né? Então, a gente fez o cálculo aqui, montou, né? Aí eu trouxe aqui para a gente revisar aquela parte, né? Como que a gente calcula. É 103, é isso aqui, né? Depois a gente entra com o 10 negativo, 10 CHS, está aqui, né? E aí a gente entra com o y elevado a x, e aí esse valor aqui ficou em 0,7441, né? Que era aquela sua dúvida de fazer o valor elevado negativo, tá? Aí o 0,77441 faz os cálculos aqui, a gente vai chegar no valor da parcela, que é 57,44, tá? Então, agora não tem mais segredo esse elevar valor negativo, né, João? Não, agora ficou realmente bem, bem fácil assim, de entender, Tá. professor. É. Bom, então, o que eu tinha assim de calculador era isso. Você tem alguma coisa mais de dúvida, alguma coisa que a gente possa... Olha, professor, tudo que eu tinha, foi esclarecido tudo agora. Me Legal, ajudou legal, muito. legal, ótimo, ótimo. E aí o negócio é assim, a HP vai usando, vai vendo, tem muita coisa na internet, tem pessoas que Eu, tra explicam. eu trabalho com uma moça que ela faz contabilidade. Eu acho que, se eu não me engano, ela deve estar no quarto, quinto semestre. É, Ela falou assim que essa HP ela tem muito mais função do que a gente imagina. tem Tipo, muita, isso tem que, muita. que a gente está estudando agora ela pode se dizer, ela disse que era o básico, né? É o Da básico do calculadora. básico. Você vê, eu fiz engenharia, eu usava ela. Então,
você consegue fazer um monte de cálculo de engenharia com ela, entendeu? Sim. Então, de minha parte é isso, João. Se você quiser depois tiver mais alguma coisa, se você quiser depois me passar mensagem, né? Aí eu vou e aí eu tento ver também para te ajudar, tá? Não, beleza, professor, mas por enquanto ficou show, entendi bastante. Legal. Então tá jóia. Então, obrigado aí por ter participado aí, né? E aí, se precisar de alguma coisa, tamo aí. Legal? Beleza, professor, muito Cê- cê- obrigado cê- mesmo, viu? você está ciente das provas, tudo? Tá tudo claro para você ou não? Então, a Flávia falou que as nossas, que quem faz parte do primeiro semestre, só vai ter aquelas para quem perdeu as primeiras. Então, no caso, vai Isso. começar dia 15. E é Aí isso ela falou aí, que ainda vai beleza. estar mandando um e-mail informando como é que vai ser tudo esclarecido. Beleza, beleza. Então tá jóia. Tá Então certo? Professor, muito obrigado, viu? Não, que é isso. Se você precisar de alguma coisa, me chama aí, a gente tenta ver como consegue ajudar, tá bom? Beleza. O senhor vai colocar essa aula no YouTube também? Só por Vou, curiosidade. vou, eu te Ah, passo. ótimo. Aí eu passo, eu ponho no YouTube e aí eu te passo, tá bom? Ah, perfeito. Então, professor, muito obrigado, viu? Que é isso. Um abraço então, João. Outro, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.